Olá pessoal, mais um vídeo do canal Josi e sua biblioteca. Hoje nós vamos conversar sobre uma lista de 50 livros para eu ler antes dos meus 50 anos. Eu confesso que faz um tempo que eu gostaria de fazer essa lista e que eu demorei bastante para selecionar os livros, porque é tanta coisa, mas tanta coisa que eu quero ler nessa vida que selecionar os 50 que fariam parte dela foi muito difícil. Mas eu consegui fechar aqui alguns títulos e eu vou compartilhá-los com vocês. Depois, você me conta quais são os seus 50 livros, hein? Combinado? Vamos à lista então? Trouxe aqui para vocês sem uma ordem pré-determinada de leitura. Temos aqui Refrão da Fome, do J.M.G. Leclésio. Esse autor ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2008. Foi indicado por um amigo muito querido e despertou em mim a vontade de fazer a leitura. Um escritor inédito para mim, que é Honoré de Balzac. Foi um escritor francês muito importante que influenciou o realismo da literatura moderna. Como eu nunca li nada dele, vou começar então por uma das suas obras mais famosas, que é A Mulher de 30 Anos. O Complexo de Portnoy, do Philip Roth. Nunca li nada do autor, então vou começar por este aqui, um autor americano também muito importante. Um prêmio Nobel de Literatura aqui da América Latina, Miguel Ángel Astúrias com seu Homens de Milho. O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Essa história é muito famosa. O próximo livro da lista é A Casa da Alegria, de Edith Wharton, que vai revelar os desejos, os segredos, as ambições da alta sociedade nova-iorquina no início do século XX e como a personagem central dessa obra, Lily Bart, vai fazer para se manter nessa sociedade. A próxima obra que eu trouxe é de uma autora que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, Amada, da Toni Morrison. Dela eu já li O Olho Mais Azul e foi uma história que me impactou bastante. Estou bem curiosa com essa obra aqui. Na capa desse livro diz o melhor livro de ficção norte-americano dos últimos 25 anos, de acordo com o New York Times. Então, vamos descobrir o que se passa aqui. Germinal, do Émile Zola. Nunca li nada do autor, tenho muita curiosidade, ouvi falar muito bem desse livro aqui. Livro de uma escritora que eu gosto bastante. Eu não li muita coisa dela, eu só li 2 livros, mas eu gosto muito da forma como ela escreve, ela é muito irreverente, foi uma mulher à frente do seu tempo. E eu estou falando de Jane Austen. Trouxe aqui então Emma, para ser o terceiro livro da autora que eu lerei. Uma outra mulher para ser lida, que escreveu um livro que eu gostei bastante, que chama Enterro Celestial, e eu decidi, então, buscar mais uma obra da autora para ler, e eu estou falando da Xin Han, com o seu As Boas Mulheres da China. Mais um autor Nobel de Literatura, esse bem mais recente, foi um dos nossos últimos autores a ganhar o Prêmio Nobel. Estou falando de John Fosse. Escolhi dele aqui É a Alice. Por que eu escolhi essa história? Porque aqui diz assim, de um dos mais prestigiosos autores noruegueses contemporâneos, É a Alice retrata a história de um homem que sai com um barco para nunca mais voltar, de uma mulher que permanece à sua espera e das marcas indeléveis que unem 5 gerações de uma família. Fiquei muito curiosa para saber o que acontece ao longo de toda essa espera aqui. Moby Dick, do Herman Melville, que não poderia faltar. É um livro que já ouvi dizer que é desafiador, então vou precisar de um tempo maior, com certeza, para fazer a leitura dessa obra, mas pretendo lê-la antes dos meus 50 anos. Outro livro que eu trouxe aqui é a história de 2 amigos que se separaram, se reencontraram depois de muitos anos. Salvo engano, foram 40 anos até esse encontro. Então, eu fiquei muito curiosa para descobrir o que se passa aqui, ou o que se passou
para que essa separação fosse ocasionada e o que fez com que essa amizade fosse retomada. Esse é As Brasas, do Sandor Márai. O próximo livro da lista é Guerra e Paz, do Tolstói. Nesse livro aqui, o autor nos apresenta o avanço das tropas napoleônicas entre 1805 e 1820, onde ele acompanha a jornada de 5 famílias aristocráticas russas e o impacto dessa guerra na vida de centenas de personagens. Eu fiquei muito curiosa para ler essa obra. Também quero ler aqui um outro box, O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Também ouvi falar muito bem dessa obra, que é uma leitura muito fluida, fácil de ler, você lê muitas páginas sem se dar conta de tão boa, de tão fluida que ela é. Um romance mais recente, esse aqui é um dos lançamentos da editora Pinar, que é As Mortas, do Jorge Ibargüengoitia. Não sei se é assim que diz o nome do autor. Outra obra que eu quero fazer a leitura é Moody, do escritor Sol Platt, que vai trazer a história de um casal que vai viver muitas aventuras. Contudo, o pano de fundo dessa história é uma guerra, um conflito acontecido em 1832 entre 2 tribos africanas, os Matabele e os Barolong. E aqui a Moody, que é a esposa do Ratanga, ela vai ter voz e um papel central. Inclusive, vai salvar a vida do marido em várias situações, pelo que é comentado aqui na sinopse. É uma obra que eu fiquei muito curiosa para fazer a leitura. Mais uma autora que eu quero conhecer é Anne Brontë com seu A Inquilina de Whitefell Hall. Aqui nós vamos conhecer a história da Ellen Graham e eu vou ler um trechinho da sinopse para vocês. A nova moradora de Whitefell Hall intriga a cidade com sua beleza e aura de mistério. O modo como educa o filho sozinha e a falta de informações sobre seu passado logo viram motivo de especulação. Narrado com precisão e carisma, A Inquilina de Whitefell Hall é uma descrição poderosa da luta de uma mulher por independência na Inglaterra vitoriana. Outro livro que eu tenho muita curiosidade de ler é Almas Mortas, do Nikolai Gogol. Vai trazer a história de um especulador de São Petersburgo que viaja pelo interior do país adquirindo de nobres documentos de posse de almas ou servos. E eu fiquei muito curiosa para descobrir por que ele está fazendo a compra desses documentos de servos que já faleceram e o que ele vai fazer com isso. Então, Almas Mortas é um dos livros que eu lerei. Próximo é Mário Vargas Llosa, Conversas no Catedral. Esse autor também é o prêmio Nobel aqui da América Latina. Eu confesso que eu não li nada do Mário Vargas Llosa ainda, então estou precisando pagar essa dívida. E resolvi começar pelo que eu tenho aqui na minha biblioteca, que é este aqui. O próximo da lista é um autor do qual também ainda não li nada, que é Jorge Luis Borges, um escritor argentino muito prolífico na produção principalmente de contos, onde ele ficou mais conhecido. Trouxe aqui um outro autor, do qual eu li um livro que eu adorei, que é A Peste, e agora eu quero então fazer a leitura de O Estrangeiro, do Albert Camus. Essa é também uma história que é bastante conhecida, já teve adaptação, filme dessa história. O filme eu já assisti, gostei bastante. Eu estou falando de O Nome da Rosa, do Umberto Eco. Também trouxe aqui um escritor do qual eu ainda não li nada, que é o Hermann Hesse. Eu confesso que eu comecei a ler essa história lá em 2021, 2022. Li um ou dois capítulos e parei. Então eu pretendo retomá-la. Eu estava gostando. Não sei exatamente por que eu não dei continuidade na leitura, mas quero muito descobrir o que acontece aqui. O próximo é Reparação, do Ian McEwan. Aqui nós temos a história de uma pré-adolescente que comete um erro e esse erro a persegue durante toda a vida. Não só a ela, mas gera impactos também para sua família. Então eu quero descobrir de que erro se trata
e se ela vai realmente conseguir fazer uma reparação ou não. O próximo é um livro de contos, Felicidade Demais, da Alice Munro. É uma escritora canadense. E aqui ela vai trazer várias histórias de mulheres e as reviravoltas, surpresas inesperadas que a vida pode reservar para cada uma dessas personagens. Clássico russo, mais um, que é Evgeny Onegin, do Alexander Pushkin. Esse aqui é um precursor do romance clássico russo. Muitos autores se inspiraram em Pushkin. Eu fiquei curiosa para saber um pouquinho mais sobre o autor e sobre a sua obra, que foi tão importante no universo da literatura russa. Mais um clássico aqui, 1984, do George Orwell. Eu já li A Revolução dos Bichos, do autor, gostei bastante da escrita. Agora temos um brasileiro aqui na lista, Machado de Assis, com seu Memórias Póstumas de Brás Cubas. Num outro vídeo que eu fiz, que eu vou deixar linkado aqui, eu comento que esse é um dos livros que a escola me fez temer a leitura. Então eu pretendo perder esse receio que eu tenho de fazer a leitura desse livro e poder finalmente ler e tirar as minhas conclusões, se eu vou gostar, se eu não vou gostar. Eu trouxe também aqui o 4321, do Paul Auster. Alguns dos livros que eu estou mostrando aqui, inclusive esse, já tem um vídeo aqui no canal que é respondendo a tag calhamaços, onde ele também consta. Esse livro aqui, ele vai trazer as possibilidades de escolha de uma vida. Então, se esse personagem tivesse tomado outros rumos, como teria sido o desfecho dele? O próximo da lista é de um autor que eu gosto bastante. Eu já li 2 livros dele. Ele é o nosso único autor premiado com o Nobel de Literatura em Língua Portuguesa, que é o José Saramago. Então, eu trouxe aqui Ensaios sobre a Lucidez. O próximo da lista é Stoner, do John Williams. A minha edição é da Rádio Londres, que é uma editora que não publica mais. Contudo, esse livro foi relançado em 2023 pela editora Arte e Letra. Essa história vai contar sobre a vida de um homem entre 1910 e 1950 e tudo o que acontece com ele nesse período. A profissão, a família, aspectos sociais, enfim. Outro livro que eu quero ler, que também está no vídeo de Tag Calhamaços, onde eu falo um pouquinho mais sobre ele, é esse aqui, As Benevolentes, do Jonathan Littell. É Truman Capote com o seu A Sangue Frio. Aqui o autor ele vai contar a história depois de uma extensa pesquisa de um crime real ocorrido em 1959 lá nos Estados Unidos. Mais um autor americano aqui na lista, John Steinbeck, com seu As Vinhas da Ira. Mais uma mulher aqui na lista, a escritora moçambicana Paulina Tiziane, com seu Alegre Canto da Perdiz. Eu já li outro livro da autora que eu gostei bastante, que foi Niquete, uma história de poligamia. Inclusive, eu indico para quem ainda não conhece. Aqui temos mais uma autora, desta vez Herta Miller, com seu Tudo Que Tenho Levo Comigo, que vai contar a história de um jovem lá na época da Segunda Guerra Mundial, no fim da Segunda Guerra Mundial, que é acusado de cometer um crime e enviado então para trabalhos forçados nos campos de concentração russos. Então aqui nós teremos a espera de uma família pelo retorno desse jovem, enquanto vamos descobrindo tudo o que acontece com ele nesse período tão sombrio da nossa história. O próximo livro é de um autor paraguaio, que é o Augusto Roa Bastos, e nessa história aqui ele imagina o perfil do ditador latino-americano e escreve essa obra monumental. Este livro estava esgotado há muitos anos aqui no Brasil, e agora a editora Pinar o relançou. Trouxe agora aqui mais um brasileiro, o Graciliano Ramos, com o seu Angústia. Dele eu já li Vidas Secas e eu gostei bastante. Trouxe também aqui Virginia Woolf, com o seu Mrs. Dalloway,
que ela vai contar a história da Clarissa Dalloway e tudo o que aconteceu com ela neste dia. Toda a história se passa em um único dia. A Clarissa também vai encontrar com um homem que é o Septimus Warren Smith, que é um veterano da Primeira Guerra Mundial. Então essas histórias vão ser contadas em paralelo. Um romance muito importante para a literatura brasileira, que é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. É um livrão. Dizem que é um livrão em todos os sentidos. Tá? Trouxe mais uma brasileira, Júlia Lopes de Almeida, com seu A Viúva Simões. Dessa autora eu li apenas A Falência e eu adorei, então fiquei com muita vontade de conhecer mais da escrita da autora. Trouxe também um autor que eu tenho 3 livros dele na estante, contudo nenhum lido. Então, hora de começar a leitura antes de comprar o próximo, não é verdade? Temos então o português Walter Hugo Mãe com o seu O Filho de Mil Homens, autor do qual eu já li uma obra que eu comentei em outro vídeo, que eu vou deixar linkado aqui, que é um dos meus livros favoritos da vida. Eu estou falando de William Faulkner, que escreveu O Som e a Fúria, me despertando o interesse de conhecer mais da sua obra. Então, o segundo dele que eu pretendo ler é Absalão, Absalão. Um clássico da ficção científica, que a partir dele foram escritos muitos outros livros. Eu estou falando de Nós, do Zamiatin. Cormac McCarthy, com seu Meridiano de Sangue. Não li nada do autor, mas confesso que já tenho 3 livros dele aqui na minha estante, então eu preciso ler pelo menos um, não é verdade? Agora um autor italiano, Luigi Pirandello. Eu li dele 6 personagens em busca de um autor e agora pretendo ler o finado Mattia Pascal. Agora mais um brasileiro aqui na lista, João Guimarães Rosa com o seu Grande Sertão Veredas. Eu já havia começado a leitura desse livro, contudo precisei pausá-la, mas quero muito conhecer a história na íntegra. Mais uma obra que eu gostaria de ler é Hamlet, do William Shakespeare. Nesta peça de teatro, nós temos a história do jovem príncipe Hamlet, que se reúne com o fantasma do seu pai, que alega que o próprio irmão o assassinou. Então, o príncipe, para verificar se isso é verdade, ele traça um plano e forja uma loucura para vingar a morte desse pai. Onde será que isso acaba? E para finalizar, trouxe mais uma irmã Brontë, desta vez a Charlotte Brontë, com seu Jane Eyre. Neste livro, nós acompanhamos o amadurecimento da personagem central, que é a Jane Eyre, e a sua busca por respeito, por autonomia e por independência financeira em uma sociedade que não espera isso de uma mulher. Essa foi a minha lista então, pessoal. Pretendo fazer todas essas leituras antes dos meus 50 anos e me comprometo a voltar aqui ano que vem, no final do ano, para dizer para vocês quais desses livros eu já consegui fazer a leitura. E vamos fazendo a atualização anual do projeto. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal para você poder acompanhar esse projeto de leitura. Obrigada por estar comigo até aqui, deixa sua curtida, compartilha esse vídeo com outras pessoas que também gostam de ler e não deixe de me contar aqui nos comentários quais livros você gostaria de ler. Qual é o seu projeto de leitura atual? Um grande abraço e até breve!